Então a gente dá início a essa entrevista perguntando o nome, a idade, alguma informação assim pessoal que queira dar a seu respeito. Valdir Lazarotto, 66, nascido 1 de março de 56, natural de 7 de setembro, Guarani das Missões, aonde a gente teve toda a infância, no caso, né? E nos anos 70 eu comecei a participar na lavoura de Carajazinho, onde ainda era Santo Ângelo, no caso, né? E assim fomos indo, fomos agregando investimento e ajudando, participando. E hoje estamos aqui no Entre Juiz, com a nossa sede administrativa geral, que aqui inclui também outros estados, como Bahia, Tocantins, Mato Grosso, e a região toda aqui, né, ao redor de Entre Juiz. Tem várias filiais. Várias e aqui filiais. é a sede. Aqui é a sede administrativa de todos. O Valdir ganhou o título de cidadão honorário, só que eu não lembro o ano, né? Honorários, De Entre Juiz, né? Que daí então, mas eu não lembro que ano que foi. O senhor recebeu o título de cidadão honorário? É. Legal. Uma homenagem da Câmara de Isso. Vereadores. O senhor também pode se apresentar. Bom, meu nome é Ivani, tenho 56 anos, sou natural de 7 de setembro também. Mudamos para o Entre Juiz e fundamos a empresa em fevereiro de 1995. A partir desse ano, a gente iniciou a sede administrativa, bem como ficando mais próximo ao centro, né, aonde que ficou mais fácil para a gente administrar nossas empresas daqui, né. Depois eu vou querer saber um pouco mais detalhes, né, da fundação da empresa. Antes eu gostaria de saber sobre os pais, né, o nome, quem eram, o que faziam. Meu pai o nome dele era Giacomo Lazarotto e a mãe Cláudia. Eram comerciantes em 7 de setembro, em Guarani, e de lá migraram comprando terras aqui na região de Carajazinho, ainda como eu falei, Santo Ângelo. E aí, aos poucos, foi agregando investimento na região, vendo a propensidade da região como agricultura e pecuária, né? E a gente, como filha, sempre acompanhando. E após a morte deles, a gente continuou e adquirindo essa propriedade aqui onde nós estamos hoje, que é a nossa sede administrativa, o qual optamos por agregar todos a estrutura para ser administrado daqui, dessa sede aqui de Entre Juiz. Logo após que nós viemos para cá, que já era município, no caso, né? Isso. E estamos aqui até hoje, lutando com as dificuldades. Eles trabalhavam no comércio? Qual tipo de comércio? É um bolichão, comércio de varejo, sabe? Lá no interior, lá. Hoje é município, o qual eu ajudei a fundar lá em 7 de setembro. Foi o primeiro vice-prefeito, inclusive de consenso. E continua lá ainda. Minha irmã que toca. Então a gente tem uma experiência, como se diz, eu nasci dentro de um bolichão. Então o comércio
é uma opção que a gente tem e eu gosto desde criança lidando com isso, né? Então estamos hoje enfrentando, como diz, as dificuldades e vamos indo, aos poucos vamos indo. Cada dia pensando no melhor. Esse local onde era o boliche ainda existe? Existe. O prédio? O prédio. Lá era distrito de Guarani, depois acabamos municipalizando ele, né? O qual eu ainda na Judeia de Juventude, envolvido na sociedade, e formamos uma equipezinha lá e formamos um município chamado hoje 7 de setembro. Graças a Deus está muito bem organizado. Eu não conheço esse município, mas ele é próximo de Guarani? Sim. Uhum. Fica no meio entre Guarani e Giruá. Aí foi formado esse município, tirou uma fatia de cada um dos dois. Eu queria saber mais sobre esse comércio, o que eles vendiam lá, como é que começou essa... Esse bolichão que chamava de antigamente, lá tinha desde remédio, que não existia tanta farmácia que tem hoje, desde o remédio até tecido, alimentação, como era meio rural o negócio lá, absorvia a produção do interior do município, da colônia, como se chamava, e esse produto se trocava por mercadoria e assim ia girando. E eu sempre acompanhei isso aí tudo, desde a infância, no caso. Aí que a gente continua o comércio até hoje, né? Gosta, né? Pegou amor por isso. E como que eles abasteciam compravam dos colonos? E na época levava para a cidade maior, que era Santo Ângelo na época, né? Vinha para Santo Ângelo e vendia os produtos para os comércios de Santo Ângelo e comprava mercadoria e voltava com a mercadoria, com o caminhão, para abastecer o tal de bolichão esse aí. O senhor falou que nasceu no bolichão? Nasci. Como é que foi essa história? Literalmente, né? É um prédio de 2 andares, residência em cima, embaixo a loja, no caso. E eu, naquela semana que mudaram, que construíram e aprontaram, eu nasci já na casa nova, essa que era o bolichão. Então já nasci dentro do prédio do bolicho. E a loja hoje, né? Que é minha irmã que toca lá. Então por isso que eu nasci dentro de um bolichão. O prédio lá que tem hoje, em 7 de setembro, ele tinha a minha idade, 66 anos. Mas não deu tempo de chamar o médico? Não deu tempo de ir para o hospital? Não. Não, aquela época... Era a época das parteiras, né? Parteiras, né? Inclusive foi minha avó que fez o parto. A minha avó era parteira, por parte de mãe, né? Saiu do aniversário do... Não, essa foi da Chica, que saiu do aniversário do Walter, mas ela que fazia os partos lá na comunidade de 7 de setembro. Antigamente o mais perto era Guarani, 12 quilômetros, né? Estrada de chão, estrada ruim. Então, cada comunidade tinha suas alternativas, né? Que curioso para saber um pouco sobre a sua avó, que era parteira. Bom, a minha avó, ela viveu muito cedo na época, né? Com 7 filhos e daí tinha que sustentar a família. Então ela foi um pouco de tudo, né? Ela é uma pessoa que tinha muita influência na comunidade, era uma pessoa que estava sempre disposta a ajudar quem precisasse, né? E dentro de todas as
funções que ela tinha. Ela era benzedeira, ela era parteira, tinha várias funções, né? Em festa de comunidade, ela era uma das lideranças que na época fazia tudo, como no interior ainda faz, né, Raiane? Fazer cuca, fazer pão, fazer toda essa parte de comida que vendia na comunidade lá, que tipo, para se manter, né? Então ela era muito atuante. E passou para minha mãe, né? Que a minha mãe também passou muita coisa que a gente também pôde aproveitar e graças a essa criação que a gente hoje sabe fazer um pouquinho de tudo, né? Desde carne a porco, galinha, tudo essa parte aí, tipo assim, todos nós aprendemos um pouquinho, né? Qual que era o nome dela? Rosina Balancifer Miller. Conviveu com ela? Sim. Lembra dela contar histórias dos partos? Sim, sim. Eu tive a oportunidade, acho que, de viver com elas. Eu tinha 7, 8 anos, eu acho, quando ela faleceu, né? Mas a gente convivia bastante com ela, assim. Lembra agora de alguma história que ela contava? Talvez tenha marcado? Específica, assim, agora eu não estou lembrando. Lembro das férias que a gente passava lá, dela benzendo, de uma história específica, agora não lembro, assim, no momento. Quais que eram os nomes dos seus pais? Minha mãe chamava Mônica e o meu pai Arnoldo, o sobrenome Roth. E os seus avós? Meus avós, o meu avô paternal eu lembro, que é o Felisberto Lazarotto. A minha avó paternal eu não ela faleceu nova, não lembro dela, não cheguei a conhecer. E da parte da mãe, meu avô também faleceu cedo. E a minha avó era Maria Petrovski. Essa eu lembro. Essa foi no nosso casamento ainda. Vó Maria. E o Felisberto? O Felisberto não. Não, faleceu. Não. Eu era solteira, crianção ali. E a origem da família Lazarotto é italiana? Italiana. Da linha Alegre. Município hoje de Santo Ângelo, na beira do rio Ijuí, na divisa com Vitória, do outro lado do rio é Vitória das Missões. Lá que eles moravam? Lá que eles moravam. O senhor sabe se foi o Felisberto que veio da Itália? Não, Não, acho que deve ter sido o pai dele, né? O pai dele. Só que na árvore genealógica nunca se achou ele, entende? Que ele veio separado, e ele veio e não sei o que aconteceu, que daí tem Lazarotto hoje em Santa Catarina, famílias, né, que vieram de origem, se hospedaram por Santa Catarina, aqui na região de Caxias, Bento, tem muito, mas não conseguimos achar meu bisavô, no caso, o rumo dele, onde é que ele está, onde é que ele foi parar. Ficou o final do nono aí, por aí, com as tias dele, e ele sumiu. Imagina-se que está lá, deve ter ido para Santa Catarina, algum lugar, porque lá tem Lazarotto também, né? Não se sabe o paradeiro de onde ele morreu. Isso. E a sua avó, aliás, as suas avós maternos, Petrovski, origem polonesa. Polonesa. Conviveu com a sua avó? Convivi. Poderia falar um pouco sobre ela? Não, ela já estava velhinha, né? Então eu lembro dela que tomava o chimarrãozinho dela e tal. Ela parava um pouco na casa da minha mãe, um pouco nos outros. Ela morou muito, praticamente sempre com um tio meu, que ainda é vivo, solteiro, agora depois casou e viuvou.
ela vivia com ele, né? Mas ela também passeava assim na casa das filhas, né? E convivia, uma semana numa filha, outra semana noutra, então a gente conviveu com ela. O senhor acha que herdou alguma coisa dessa descendência italiana ou polonesa, algum hábito, comida? Com certeza, nós procuramos fazer o nosso tipo de alimentação, por exemplo, uma polenta, uma fortaia, que é a comida italiana, né? Mais o salame, o vinho, né? Isso a gente é bem adepto, né? E a polonês nem tanto, eu não me dou muito com alimentação polonesa, até minha esposa que se dá melhor ainda, né? Que gosta da charnina. Tal de charnina. Então eu fui mais ligado a meu pai italiano. E a minha mãe também, porque meu pai era italiano, então ela fazia as alimentações já mais no gosto do meu pai, que era a polenta todo dia, fortaia, essas comidas fortes de italiano. Então a gente ficou mais adepto a esse tipo de alimentação. E lá onde vocês moravam, tinham mais colonos italianos? Lá era mais polonês. Lá tinha de tudo, tinha polonês, bastante alemão, que a família da Ivani são alemães, mas o que tinha mais mesmo era polonês, né? Descendente polonês. A imigração Guarani das Missões até leva o nome de, como é que se chama? Capital dos poloneses. Capital dos poloneses. Gaúcha polonesa, né? Então tem lá as etnias polonesas, tem tudo lá. Como é que se chama a feira lá que eles fazem? A Polfest. Polfest, festa dos polacos. Lá tem as mentufas, as cachaças, de mistura deles, né? Tem as bebidas típicas, tem a alimentação típica polonesa. Né? E qual que é a comida polonesa? A polonesa é charnina, que é uma sopa de pato, que vai o sangue do pato dentro, né? E daí mistura macarrão e batata doce. Daí tem o pirogue, que é um pastel de requeijão, também, que a gente fazia muito com a minha sogra lá, né? O pirogue e a charnina, que são as que mais, assim, a gente lembra, né? Daí também o pirogue de abóbora, né? Interessante. Eu sou descendente de polaco, eu não conheço. Tem que ir lá na feira, então, para almoçar. A hora que tiver a Polfest, tu vai. Porque lá em Guarani tem duas, né? Tem a Facir, que é mais de comércio, e a Polfest, que é só de etnias, né? Mas é muito boa. Que legal. Mas isso foi mais por uma curiosidade de conhecer a etnia, ou foi por uma influência da família também? Não, influência da família, A gente, desde pequena, né, a gente tinha uma tia que era polonesa, e daí ela fazia, no aniversário dela, ela fazia a charnina, daí nós ia lá para comer, e no interior muito aniversário, datas especiais comemorativas, né, então se reunia a família e lá se fazia os pratos. E daí, como a minha sogra é polonesa, falecida, né? Mas aí, tipo assim, ela também fazia e a gente foi aprendendo, né? A morcilha de porco, né, Valdir? A quichca que falam, né? Tudo isso a gente aprendeu, por isso que a gente teve essa convivência e acabou que aprendeu um pouco de tudo, né? É quichka o nome, morcilha, em polonês é quichka. Tinha a branca, que era o corinho do porco, e tinha com sangue de porco, né? Ele aproveitava. Meu pai carneava porco e ele só perdia o grito do porco só. O resto ele aproveitava tudo. Era bolinho de sangue, era. Não, era uma quichka, função. era o dia inteiro em movimento com aquele porco, entendeu?
os corinhos, tudo, fazer o queijo aquele que era do bucho do porco, né? Fazer a mistura, encher ele e depois cozinhar ele e deixar ele prensado para ficar. Na época não tinha muitas opções, né, de mercado, né? Então tinha que inventar, aproveitar tudo, não né? Não tinha Facebook, né? Não tinha televisão, era só chuvisco. Nada, de vez em quando pegava um pouquinho, mas senão não tinha parabólica, não tinha Sky, não tinha nada. Então, um dia de chuva, chovendo, fazer o quê? Entende? Ficar tomando chimarrão, comer pipoca. Então inventava lá, quando tinha funcionários também, né? Que antes que dava esse dia de garoa, né? Então o finado pai inventava carnear 2 porcos. Então pegava cedo, já deixava à noite as lenhas prontas, todo dia cedo, fogo no tacho para esquentar a água. E aí ficava o resto do dia fazendo as funções do porco, né? O reaproveitamento de tudo, os pezinhos do porco, tudo limpar. Tudo defumadinho, né? Defumadinho, para depois botar no feijão, né? Para temperar o feijão. Teve muitas épocas que a gente fritava a carne, né? A orelha do porco, não pegou rabo, não pedia nada. Quando começamos com lá não tinha energia elétrica, né? Daí a gente mandava muita coisa daqui, daí a gente fritava as latas de carne, né? Então lá botava no caminhão e levava, né? Porque lá também daí não tinha freezer, não tinha nada, né? Tudo isso a gente... Já comeram carne de porco na banha? Na lata. Fechado com a banha para não estragar? Já contaram para nós, né? Uma lata, tu frita a carne num tachão grande, 100 kg de carne, com banho e tudo, e aí vai botando a carne com banha dentro da lata de 20 litros, aquelas de tampa. E depois em cima tu bota só a banha para vedar, para não pegar fundo, né? E aquela carne aí que dura meio ano guardada. Porque a comer só bota a colher lá dentro, a colher grande, tira uns pedaços, bota na frigideira, esquenta numa panela e tá pronta a carne. Naquela época não tinha pouca geladeira e quando tinha ainda era gás, né? Porque não tinha nem gás, querosene. Ela é guardada já frita. Sim. Pronto, só esquenta, derrete aquela banha e está pronto para comer. Com a polenta vai bem, viu? Mandioca, né? Polenta, mandioca. O senhor falou num prato que era feito com estômago. Tinha algum nome? Era uma morcilha? Era a mesma massa da morcilha, só que daí pega o estômago do porco, limpa bem, passa no limão, daí enche e daí esse a gente prensava na mesma prensa da banha, né? Do torresmo. Daí ele fica um queijinho de porco, chamava. Queijo de porco. Estômago, era na buchada. Não, é no bucho do porco, né? Bucho do porco. Fica o mesmo formato de um queijo. Isso. Queijo de porco. Já comeu? Já. Bom demais. Depois tu bota a prensa, imprensa ele que fica... Daí derreta. Isso mesmo. Esse é o nosso projeto com os netos agora. Ensinar eles. Ensinar eles tudo isso. Vocês podem falar um pouco sobre isso também, dona Vaninha. Pelo que eu acompanho, assim, vocês tentam passar bastante coisas assim para os netos, né? Sim. É interessante também, né, Natan? Para deixar até... Sim. Esse projeto ele tem esse objetivo, né, de conscientizar mais as gerações mais jovens, que muitas vezes talvez não se interessem muito em ouvir os mais velhos ou saber sobre o passado. Então a forma como a gente busca isso, levando nesses formatos que já são mais modernos, né, digitais. Então a gente está ali no Facebook, né, e outras redes sociais, trazendo esses materiais para ir conscientizando. Então, quando a gente tiver já eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem assim para os netos, algo. Mas eu queria saber, interessante que você já tem essa preocupação em passar para os netos, né? Que motiva essa... Nós aqui dentro da empresa já temos um projeto, né, que é a Minha Semente para o Mundo, que ela vem, tá desenvolvida hoje em 3 escolas dentro do município, né, porque a gente sempre valorizou dentro da nossa empresa
a comunidade, que eu acho que é uma coisa assim que a gente sempre comenta, até que tem comunidade, vai existir aquele interior, tipo assim, um envolvimento e a integração, né? Então a gente sempre apoiou muito, tipo assim, festa de comunidade, esse tipo de coisa, a gente sempre tenta participar ou pelo menos de alguma forma contribuir. E daí há uns anos atrás aí nós estava conversando assim da necessidade de mostrar, desenvolver com as crianças, tipo assim, como se desenvolve um amor pela agricultura, ou pelo menos dessas crianças ainda que estão no interior, né? Tipo assim, mostrar que a vida hoje não é sofrida, que deu aquela evasão rural nos anos ali 80, por quê? Porque era tudo muito sofrido, né? Era lavrar com arado, era cortar de foicinha, e hoje mudou muito a agricultura e nós conversamos como que a gente poderia mostrar isso, começar a mostrar de uma forma para quem está hoje junto com os pais na lavoura, uma forma deles enxergar que não é mais o sofrimento que tinha antes, né? Então a gente fez três trabalhos, paramos agora esses anos por causa da pandemia, né? Então o primeiro foi com a Escola Gaúcha, onde que no dia de campo que a gente faz aqui, nós fizemos aqui, tem o campo experimental aqui perto da cidade, né? Então a gente traz nesse dia de campo, onde mostra o que é, como que é, o que se apresenta num dia de campo, o que é tecnologia atrás de uma semente que é plantada, a qualidade da semente, onde que ali está todos os participantes dos obtentores explicando a genética da planta, né? Então, as crianças vêm, faz uma visita nas estandes, e depois disso, assim, a gente sempre envolve um pouco o meio ambiente, uma palestra, a gente sempre pega uma palestra, e depois uma muda de árvore frutífera fica para implantar no colégio, um pomar também. Pegamos as turmas iniciais, por causa do acompanhamento, do desenvolvimento, onde que eles possam ver, né, da 3ª à 4ª série até lá a 8ª série, eles já estão colhendo as frutas desses pomar, né? Então, fizemos na escola da Gaúcha, depois foi aqui da cidade, as professoras vieram aqui para pedir, né, que queriam muito aproveitar com as crianças. Daí ali, como tinha uma área pequena para fazer um pomar, aí a gente doou uns bancos, né, para as crianças por recreio também e coisa, né? E agora a última foi com a escola do Carajazinho, né, que a gente fez ali no Carajazinho. Agora 2, 3 anos não teve aí por causa da pandemia, não teve mais evento, né? E então é um projeto que a gente tem aqui, tipo assim, vai da valorização também dos professores, para incentivar. A nossa equipe técnica vai aos pomares sempre, acompanha, faz a amostragem de terra, e ali eles têm a noção então de como que é. A gente traz tudo que apresenta para os adultos numa linguagem onde as crianças entendem, traz uma semeadeira onde que eles conseguem ver como é que semeia, toda essa parte aí para eles aproveitar bem o dia, né? Aí depois é servido o lanche, faz-se uma camisetinha do projeto, e daí com isso a gente hoje está desenvolvendo com os nossos netos, né, também, porque tipo assim, nós temos 6 netos, né? Então, para eles é a maior alegria e ficam cobrando, né? Mas só que não é fácil de reunir todos eles nessa época, né? Mas a gente tenta passar tudo, né? O conhecimento da empresa, como é que se faz uma semente, como é que armazena grão. E daí, por último, agora o Valdir disse, não, eu quero fazer uma horta para eles aprender a plantar, né? Também, tipo assim, não... tipo, a plantar, cuidar e colher, né, para ver. E foi o maior sucesso com eles, né, Valdir? Nós construímos um camaleão como daqui, lá no fundo daquele armazém lá. E aí plantamos, desde cada um, mandei fazer uma foto,
e botamos lá na placa, cada um com o seu canteiro aqui, uma foto para um saber onde é que é o seu, né? Com a foto no papel de ofício. E plantamos lá abóbora, rabanete, melancia. Agora plantamos batata mandioca, doce, batata doce, amendoim. Tem, A banana eles quiseram banana, plantar também. Chegou um cara aqui de São Paulo um dia, veio fazer uma visita para mim, uma multi, e levei lá fora para conhecer. Eu acredito que ele não sabia, nunca tinha visto um pé de amendoim e de mandioca, nunca tinha arrancado um pé de mandioca. E daí tinha um mandiocado, não pode pegar, vai chacoalhando e arranca. E ele ficou impressionado, ele nunca, um cara de 50 anos, gente, nunca arrancou um pé de batata doce, nunca arrancou um pé de mandioca e não conhecia amendoim dentro do chão. Só via amendoim no saquinho no mercado. Então, isso aqui nos chama muita atenção para os nossos netos, né? Hoje eles têm a horta deles, entende? E foram lá, plantaram, cuidaram. Claro que a gente deu apoio com funcionários para capinar e tal. Mas eles fizeram a colheita do pepino, por exemplo, chegavam lá e enchiam os carrinhos de mão de pepino, de tanto que deu, sabe? E trataram os porcos do pepino, trataram as galinhas. Então, tudo... O processo desde o início, né? O Valdir pensou, pediu lá para uma propriedade de São Nicolau, me guarda um pouco de amendoim com a vagem, né? Aí eles debulharam o amendoim e daí depois foram plantar, né? E mesma coisa a rama da mandioca, né? Cada um picou a sua rama. As gurias, mãe, tu não tem medo? Não tem medo, a gente tem que ensinar com o facão. Eles iam picando a raminha deles. Então, o processo da horta, eles fizeram desde o, tipo assim, ó, de debulhar amendoim até plantar. Agora tem que ir lá colher, né, Valdir? Agora tem que colher o amendoim, a batata doce e a mandioca. Vamos ter que levar a semana que vem se esquentar. A gente vai lá para cima, agora dia 5, já tem voo marcado. E aí vamos ver se colhemos o resto da horta lá. Está pronto, está no ponto, agora deu esse friozinho, amadureceu o resto. E até tem as fotos. Depois ela quer as fotos, aí eu mostro. Quer as fotos. Depois eu a passo gente filmou eles colhendo cada um no seu canteiro. Eu botei trator, né? Fizemos um chão comprido assim, então deu cada fatia, né? E aí cada um arrancava no seu, colhendo os pepinos, as beterraba, cenoura, tinha tomate. Então foi divertido, à tarde foi divertido. Quando nós fomos plantar, ainda por sorte choveu. Acabamos de plantar e veio uma chuva, e aí deu até para eles brincar um pouco na chuva, tomar um banho de chuva. Então tudo é isso aí que a gente procura passar para eles, né? Nós também tem aquela foto das crianças que o Bernardo, que estudava lá em Santo Ângelo, estuda, né? E ele chegava lá e falava que ontem eu fui para a lavoura com meu pai, eu colhi na colheitadeira, e trator, plantei soja, plantei isso, plantei aquilo. E os coleguinhas tudo curioso, né? E acabou que eles queriam saber, e aí a professora, né, pediu se eles podiam ir uma tarde lá. Eles foram lá com o transporte escolar, que contrataram uma van ali e foram. Então até o motorista da van ficou impressionado. Aí eles aprenderam a plantar o soja, andaram na plantadeira, depois cabocavam para ver o grão de soja dentro onde caiu a terra ali, tudo, né? E conviveram lá, tinha um avião, botamos só água no avião e voou lá aplicando água, né? Só para eles entenderem o que é um avião agrícola. O pulverizador também, tudo, claro, sem inseticida, sem pesticida, né? Só água, entende? Até para desenvolver eles, para eles conhecerem o que é, senão um avião agrícola. O que é um avião agrícola? Não é de lavrar, ele é de aplicar, entende? Então tem as fotos, tudo, as filmagens, pode ser útil para você, eu acho muito útil. Tem a questão também do que mais que eu queria falar
Então seria isso aí das crianças ali. Depois na colheitadeira, aí foram colher, nós estávamos na época do dia de colher, também foram colher, foram dentro da gabina da colheitadeira, com toda a segurança, claro. Só que o problema é eles ir embora, depois não queriam ir embora, já estava na hora, porque... Tinha que chegar na hora. Tinha que chegar na hora, senão os pais vão buscar os filhos, e não queriam ir embora, queriam ficar lá. Né? Claro que dentro de uma gabina de colheitadeira, vendo a colheita toda, que eles nunca tinham visto isso aí. Se nem o motorista da van nunca tinha visto aquilo. Então são coisas, essas criatividades que a gente procura buscar, entende? Quando a gente tem parceria do setor, ajuda muito, entende? A gente tem projeto como Minha Semente para o Mundo, também vocês vão ver na foto, cada criança ganhou uma muda frutífera, né? E plantaram lá na Gaúcha, está produzindo já. Tá. Nós temos assessoria aqui, nós temos o nosso agrônomo, que é o Juliano, que ele dá toda a assessoria, né? Cada pouco tempo ele vai lá, entende? Leva funcionário para limpar, replanta alguma que morreu. Então a gente também tem equipe que dá assessoria após o evento, no caso, né? Se plantaram certo, ele acompanha. Tudo. Na hora de plantar, sempre tem um agrônomo acompanhando. Então a gente está aí, né? Tanto aqui como lá no Tocantins também. Eu tenho lá um plantio de girassol lá no Tocantins, que o pessoal até vem em Anguera lá no Tocantins, que é a mesma nossa RBS aqui, né? Ligou aqui pedindo autorização para ir fazer uma filmagem, uma reportagem sobre o girassol no Tocantins. E muita gente não conhecia, né? E só que deu problema lá, quiseram até me complicar um pouquinho, porque o girassol lá no Tocantins imigrou muita abelha. Essa época não chove e mais, aí né? Eles estavam até criticando um pouco, né? Que nós plantamos girassol e deu essa imigração de abelha, que a cidade é dentro da fazenda. Toda a fazenda, toda a cidade envolve a minha fazenda, tudo. Né? Inclusive desapropriaram um pedaço para aumentar a cidade. E aí aqueles meio ambientalistas, aqueles meio do lado do comunismo lá, acharam que eu fiz coisa errada. Em vez de incentivar tu diversificar e mostrar que produz, não, acharam de complicar porque as abelhas migraram, estava dando problema na cidade as abelhas. Então é brincadeira. Então tudo isso a gente faz, né? A gente procura. Eu acho que tenho assim uma ambição de ser curioso das novidades. Por exemplo, hoje, para vocês terem nós adquirimos 2 drones, mas não é drone para enxergar, nós drone para pulverizar. Não sei se estiveram na Feira Soja, lá na Coopermil tinha uns drones que faziam pulverização, nós adquirimos 2. Até minhas filhas disseram, pai, você vai comprar 2 drones. Um para o Rio Grande do Sul e outro para o Tocantins, entende? Para essas tecnologias, essas novidades que vêm, eu sempre vou atrás, entende? Cultivares de soja, trigo, o que vem a gente está sempre evoluindo, buscando coisa melhor. Né? É uma ambição que a gente tem de investimento que dê retorno. Né? Então é esse, o avião lá pulverizando, esse aqui é da firma, mas assim, tipo um trabalho assim a gente fez com as crianças lá fora. Ficou muito lindo. O papo no colégio, lá em Santo Ana, que era só aquele dia que eles aproveitaram lá para... Então a gente às vezes sempre foi a gente se criou dentro de uma comunidade, sendo presidente do colégio, tesoureiro, presidente da igreja, a gente sempre esteve ligado à sociedade, né? Presidente do clube, construímos um clube novo, nós, juventude, lá nós tínhamos um grupo de jovens, né? Então tudo isso a gente fez na vida. Eu acho assim, a preocupação grande é a falta de liderança, né?
como tem falta de liderança hoje em dia, né? E ninguém mais quer se envolver com nada, né? Hoje é só com interesse. Então é isso que a gente sempre comenta, né? E que falta que faz, né? Alguém que tem uma sociedade que leva para frente, que faz alguma coisa. Então é muito difícil hoje tu achar voluntários para trabalhar, né? Então é a vida que a gente teve e tenta pelo menos de alguma forma passar um pouquinho, né? Eu não sei, vocês são lá em Acorá também, é uma região de minifúndio, de áreas que não é grandes lavouras, é pequenas assim. Tem regiões lá, eu acho, né? Então tinha muitas comunidades, né? Aquelas comunidades estão desaparecendo, né? O pessoal está indo tudo para a cidade, os velhos que se doavam para tirar o dia para trabalhar, para conservar aquela comunidade, já faleceram, estão velhinhos e tal. E eu, como a gente foi criado lá, a gente tinha muitas comunidades. Então a gente sempre, todo domingo tinha evento, era festa aqui, lá, outra semana lá, era baile, entende? Sempre, todo fim de semana tinha envolvimento no interior, né? Hoje acabou tudo, hoje é raro lá um baile, ninguém vai, porque hoje já estão mais nos restaurantes, boates, esses trem, tudo, né? Não vem para Santo Ângelo, né? Que é gente de lá mesmo, os filhos vão estudar para fora, já não voltam mais. Não volta, Já não voltam mais, né? Já ficam, né? Então, o interior, assim, tá ficando bem descapitalizado nesse tipo de sociedade, de comunidade que chamam, né? Eles que não vamos longe, aqui na esquina Missões, aqui, ó. O colégio, vai lá ver o colégio que tem lá. Não tem ninguém, tudo abandonado. A igreja, é inviável, né? A igreja, acho que se saía uma missa por ano, sei lá. Então, a comunidade ali, o salão também não se vê movimento. Tem uma canchinha de bocha, mas também não funciona. O pessoal migra tudo para a cidade. Então seria mais ou menos isso aí, nossa vida. Estamos aqui e morando um pouco aqui, um pouco no Tocantins. A gente tem fazenda lá também, a gente convive bastante lá com a sociedade. Só que o sistema deles lá é mais diferente, né? Muito bacana esse projeto, esse trabalho que vocês fazem, muito interessante mesmo. A gente também trabalha, né, isso com as escolas, claro que é voltado mais para a questão histórica, mas não deixa de ser uma linha bem parecida de Na verdade, trabalho. um dos objetivos do projeto é esse, é o resgate da história, né? Porque se a gente não ensinar eles desde pequeno a valorizar os avós, as histórias que os avós contavam, desde assim, de fazer alguma coisa, né? Fazer um chá, hoje mesmo nós falávamos sobre o benzimento, né, Natan? Então, tudo isso é uma maneira de se registrar, guardar, para que as próximas gerações possam pelo menos sabe acesso. Que tinha, né? Pelo menos sabe que tinha isso. É verdade. Porque se a gente não registrar, vai acabar que não vai ter registro nenhum e ninguém mais vai nem saber. Com certeza. Hoje tá tão... Vocês estão sabendo que hoje os bichos do mato já estão vindo, tá se procriando muito. Eu até ontem eu estive lá fora, até perguntei quem é que é bom para pegar capincha. Eu tenho uma fêmea que tem 6 capinchinhos pequenos e cada vez que vou passar em cima da barragem eles estão ali. Agora, 2 dias para trás, fui passar lá, eles ficaram paradinhos. Eu cheguei como daqui, pertinho deles, cara, parecia que... Eu disse quem que seria bom para pegar esses bichos para nós trazer e criar doméstico em casa, né? Mas assim, está evoluindo bastante essa questão também. Hoje eu digo para o pessoal, nós temos muitos açudes, pivô, essas coisas aí e tinha peixe, e hoje tu não vê mais assim alguém que saiba pescar. Entende? Hoje o pessoal não sabe pescar, não sabe caçar. Entende? Antigamente não tinha que fazer, então a distração era caçar, pescar, né? E hoje não, hoje o Facebook não deixa, a televisão, entende? Então, tanta coisa que mudou, né? Só que nós temos que voltar para trás e começar a resgatar um pouquinho.
A nossa região ainda aqui tem muito tradição nos rodeios, né? Então, muito rodeio, então que atrai um pouquinho essa juventude aí para evitar, né, de se envolver com outras coisas, tipo droga e coisa, ou passar um fim de semana drogado, entende? Então isso é muito importante, essa questão aí dos rodeios, né? Só que a atração hoje, para essa juventude, na região é rodeio. Futebol você não vê mais. Não vê mais ninguém jogando futebol. Antigamente era, vamos jogar lá em tal lugar, domingo, do outro domingo lá já tinham tudo as agendas dos timezinhos do interior disputar, né? Então, mas acho que é você que parou de ir. Hoje, não, mas acho que hoje o jogo de futebol acho que diminuiu bastante, né? Antigamente a gente via mais movimento, o pessoal ir nas carrocerias de caminhão, né? Não tinha, né, para jogar no interior e tal. Isso aí meio também terminou bastante, né? Então, hoje, para resgatar, eu acho que vale muito, acho que a atenção da administração municipal, né? É um trabalho que vocês estão fazendo, isso aí acho que é muito importante para essa juventude que está vindo aí, né? Olha o exemplo, ontem eu fiquei assistindo, estava assistindo televisão, ela chegou mais tarde, eu fiquei em casa mais cedo, 7 horas, e fiquei assistindo televisão. Você ligava na Globo, era Cracolândia. Tirava da Globo, botava na outro canal, Cracolândia. É tudo aqueles de 30 e quantas mil pessoas lá que estão em São Paulo, né? Então isso é desanimador, né? Qual é o rumo que nós vamos tomar? Isso é uma situação bem difícil, né? Os proprietários, os moradores lá não podem sair de casa de noite porque estão tudo dormindo na porta e sendo assaltados na frente da sua casa, né? Isso aí é preocupante. Então acho que não adianta o governo lá em cima se não tem a base aqui nos municípios, né? Tem que começar daqui, né? Assim como os deputados vêm buscar seu apoio aqui nos municípios para se eleger, eu acho que eles também tinham que vir aqui junto para desenvolver esse município que elegeu eles, né? Não adianta só nós trazer asfalto, tem que inventar. Desenvolvimento do ser humano, né? Ser humano. Que é a pessoa que faz tudo, né? E através da educação, da cultura que isso vai com certeza. Construir uma nova cultura, né? De valorização a esses antepassados, porque era tão legal, até às vezes a gente fica de se visitar, né? Eu falo pra mãe, às vezes, quando a gente era pequena, sábado saía visitar uma vizinha, uma tia, é verdade. Hoje já parece que não tem. Não tem mais, não tem. Se perdeu nesses costumes, né? É verdade. A valorização das pessoas, né? Isso é muito triste. Eu acho que é importante, nós, uma região agrícola, nossa indústria é agricultura. A nossa região aqui tem aí a Fundimisa, agora que está aí, entende? E eu acho que é muito importante olhar para a região, né? Entende? Eu fui convidado, eu não sei se já fizeram o plano diretor no município ou não, já está feito ou não? Eu fui convidado uma vez para participar de uma reunião para construir o plano diretor, não me lembro qual é o mandato que era de quem, mas não faz muito tempo não. Eu fui lá e eu aconselhei a nós fazer uma estrutura, tipo trazer uma URI, né, uma faculdade aqui para dentro, e essa faculdade, com os alunos, desenvolver um projeto para o município. Nós temos uma vinícola fim, né? A vinícola ali tem mais a Serra de Cima, a Serra de Baixo, então tem o Carajá, tem, sei lá, outras, a Caraguataí, cada região tem que se adaptar, né? Então tudo isso trazer para nós fazer um plano diretor do município, mais ou menos focado no que é a realidade nossa, né? A região de pecuária, bacia leiteira, tem o que se enquadra por região. Mas aí parou no tempo, nunca mais, né? Que eu vou falar lá da esquina
da Serra de Baixo eu não conheço lá, eu tenho que ir lá, tem que levantar tipo de morador que tem lá, qual é a tradição deles, que eles mais gostam e tal, porque tem que gostar, porque senão não faz, né? O que se adapta melhor para cada região, aí depois parou, nunca mais foi feito. Então, eu acho que o Entre Rios, acho que tem muito que investir, né, nesse setor. Conheceu, como é que se diz o Baitaca, conheceu o fundo da grota, né, e dar assistência àquele povo lá, entende? Para ele levantar a região, né? Isso é muito importante. Nós fizemos lá, quando eu vice-prefeito lá em 7 de setembro, primeiro passo foi comprar um trator de esteira, para arrumar a esteira, daqueles colonos lá é bastante dobrado, perto. Então a gente, além de patrola e caminhão, coisa, um trator de esteira para melhorar. Naquela época a draga não era muito, hoje a draga já é mais prática e tal. Então tudo a gente fez para melhorar o agricultor, para não ter uma indústria, né? Não tem uma indústria em 7 de setembro, não tem, só vende. E lá desenvolveu a bacia leiteira, que hoje é um município tranquilo. Porque a bacia leiteira, queira ou não queira, mas ela é o salário do agricultor. Todo fim de mês ele está na conta. Com esse dinheiro ele paga a luz, paga isso, vai no mercado, gasta e gira, né? Gira esse dinheiro. Ao invés de ele plantar soja, não foi. Perde tudo. Aí só fica dependendo do governo. Sinocultura entrou bastante também lá em 7 de setembro, as parcerias com a Libem, né? Isso tudo ajuda, né? O senhor estava comentando, né, de ensinar os seus netos, mas quem que lhe ensinou a... Meu pai. Meu pai que eu com 12 anos, não quis mais estudar. Só que daí ele me botou a trabalhar. Aí me botou a trabalhar para eu voltar a estudar. Botou nas piores. E eu aguentei, cara. E foi até que ele disse, bom, agora vamos ensinar ele. Não quer estudar. E aí eu, que tinha um capataz, o gerente, né? E ele dizia para o gerente, botei nas piores. E aí comecemos. Eu fui tratorista, amanheci trabalhando, na madrugada, vigiado. Fui operador da colhedeira, fui plantador, plantei tratorzinho pequeno na época, aqueles 60 HP, 80. E aí foi indo, com 12, 13, 14 anos eu comecei a dirigir caminhão. Eu já dirigia caminhão, mas escondido da polícia, né? Só nos interior. Aí comecei a sair e tal, Santo Ângelo, 15 anos eu estava puxando produto para Santo Ângelo, né? E aí a gente foi aprendendo tudo, passamos por... Aí com 18 anos ele me deu um caminhão para mim viajar, conhecer o Brasil. Eu saí, viajei um pouco para lá e para cá, né? Depois ele me tirou o caminhão. Agora tu vai voltar para a lavoura. Daí eu botou o motorista no caminhão que eu tinha e eu fiquei na lavoura, ajudando a administrar a lavoura. Então desde 12 anos eu tenho esse ciclo da agropecuária. Então ele passou por todas, né? Só não passei uma seca que nem passamos esse ano, de perder tudo, né? A seca sempre dava, mas sempre salvava uma parte, outra. E esse ano praticamente zerou, né? Então, tudo isso a gente passou, né? Geado, perder tudo numa noite, né? Com a lavoura, trigo, coisa mais linda, dá uma geada de noite, perde tudo. Uma chuva de pedra. Tudo isso a gente passou. Então estamos aí hoje com 66 e dando murro em ponta de faca aí
batendo o pé com o funcionário, façam assim que eu sei. Né? Eu já passei, quem paga a conta sou eu. Né? Eu sempre digo para ele, ó, calma aí, quem paga a conta aqui sou eu. E hoje o senhor é um grande empresário. Como é que é olhar para trás e ver que já passou por dificuldades? Eu acho que tivemos muito sucesso, né? Eu acho que vem do trabalho, né? Eu acho que a gente fazer o que gosta, que é o que eu gosto, o agro, né? Hoje o agro. Caminhão, hoje eu tenho uma frota, tenho um setor da logística, que é para ajudar a transportar a minha produção, praticamente, né? Mas é que eu também tive o caminhão na minha vida, eu sempre gostei, e o agro sempre junto, pecuária, semente, a gente também desde 14, 15 anos ajudando a produzir semente, fazer semente, e foi pegando gosto pela coisa, hoje é o que eu sei fazer e gosto do que eu faço. Para mim eu 6 horas, 6h30, chego em casa aqui, no verão, chego em casa sempre de noite. Eu chego sempre quando escurece e venho embora. Então no verão, talvez eu chego em casa sempre às 9 horas. Quando tem horário de verão, 9 ou 9h30, tá chegando que tem que escurece. Agora no inverno, não, aí às 7 horas. O relógio é o sol. Eu me preocupo porque eu posso ficar aqui atendendo o comércio e às 4 horas eu dou uma vazada lá para fora, né? Eu olho um lugar um dia, outro lugar, lá para lá. E dali um pouco tu já vê que o sol está entrando e já escurece. Podia ter 1 hora mais de sol para a gente. Então, eu trabalho praticamente do clarear ao escurecer. Não me aguento chegar em casa com sol ainda, entende? Parece que aquilo não está certo para mim. Tem que chegar quando está escuro. E como que foi o início da empresa até a instalação aqui em Entre Juiz? A instalação, o início, a gente surgiu esse negócio aqui, a gente absorveu ele, entende? Que é da família Pisolotto, finado Anjo. E aí começou aos poucos, né? E aí fomos produzindo a semente, demorou 1 ano, 2 anos para nós introduzir documentação, burocracia, tudo. E daí foi que a gente chegou ao ponto de produzir sementes. E aí o pessoal vinha aqui comprar semente e nos cobrava, entende? Eu naquela época estava bastante aqui. Você tinha que ter adubo. Para já comprar semente já tem um adubo para vender. Aí eu incrementei o adubo, vamos vender o adubo. Como tinha os caminhões para transportar, facilitava. Aí, depois que eu coloquei o adubo, mas você tinha que ter os químicos também, para a gente vir aqui comprar tudo, pacote completo. Aí eu fui introduzindo aos poucos, né? Então a gente hoje tem essa empresa completa, entende? Eu acho que o que precisar tem, né? Procura isso, que eu como nasci num bolichão, o boliche tem que ter de tudo, como eu falei, desde farmácia lá dentro, tudo junto lá. Não era, porque naquela época não tinha essas legislação que existe hoje, né? Então tu tinha lá remédio com tecido, com louça, com alimento, tudo um bolichão de campanha, você diz, né? Então a gente também procurou sempre trabalhar dessa maneira aqui também, que o cliente vem e fique satisfeito, tem o produto, entende? Então estamos aí hoje no comércio e tocando o barco para frente. Não somos agressivos, nós estamos à disposição do cliente, não somos aqueles de perto. O cliente praticamente se sente à vontade aqui com a gente. Esse é o que chegou onde nós estamos hoje. Hoje eu estou passando já para os filhos, né? Tenho 2 filhas que trabalham aqui dentro e um genro. E a gente atende lá o norte e aqui, um pouco lá, um pouco aqui, para
que a gente investiu bastante lá para cima, então tem que ter um cuidado também. Bom, a gente já está quase finalizando a nossa entrevista. Eu queria saber como que vocês se conheceram. Desde a infância, né, Valdir? Nós se criamos juntos. A mãe dele é minha madrinha de batismo. Então a gente é da mesma comunidade e coisa. O conhecimento veio desde sempre. Agora, aí ele que, tipo, me enxergou primeiro. E daí mandou um recado, né, Valdir? Daí a gente ficou um baile de Natal. Lá na linha Barreira, né? E daí brigaram com ele que fazia quantos dias? 15 dias que tinha falecido um tio por parte da mãe, da família da mãe dele. E ele nunca tinha dançado, não gosta muito de dançar. E aquele dia ele dançou e a mãe dele, mas como o Valdir foi no baile de luto e foi dançar? Essa história, né? Mas ela é 10 anos mais nova. É, quase 10. Era bem novinha. Tinha quanto? 15 anos? Quando nós casamos, né? 14 anos, seu namoro. 13 anos eu 13? tinha. Uhum. E aí aconteceu. Naquela época era mais liberado, né? Não, tranquilo. Aí nós moramos junto com meu pai e minha mãe, né? Como tinha o prédio, né, que eu falei, aquele bolichão em cima tinha a moradia, né? Tinha bastante quarto e coisa, era separado. Praticamente 2 casas em cima, no segundo piso, e daí morava um tio meu com o meu pai, né? E daí meu tio se mudou, foi para Guarani, depois foi para Giló, e eu acabei morando nessa parte que era meu tio, o tio Ângelo, né? E daí moramos juntos, quantos anos? Uns 15. 15 anos, na mesma casa, no mesmo. E aí depois surgiu esse negócio, a gente comprou isso aqui e a gente veio morar para cá, né? Até porque a gente achou que aqui era mais centralizado, entende? O CEP, lá na época não era município, não tinha banco, não tinha nada, entende? Só tipo um distrito de Guarani, entende? Então a gente achou que aqui seria mais centralizado para a gente investir, evoluir mais, né? E hoje é o que nós estamos aqui, né? Toda a estrutura, né? Tocantins, hoje é tudo interligado, esse telefone aí, um VoIP, um ramal, fala com Tocantins aí, direto, sem custo nenhum, zero. Montou uma estrutura, só falta agora nós ter, as filhas já estão adequadas, e agora falta nós adequar os netos, tomar gosto pela coisa. Se eles não tomar gosto, é que nem eu digo se naquela época que eu não quis mais estudar, com 12 anos, que eu estava em Giló, inclusive estudando lá, morava com a minha tia, se eu dizia, pai, eu estudo, mas tem que ser em Porto Alegre, eu ia me mandar para lá. Mas eu não queria, não gostava de estudar, eu queria estar no meio do maquinário, do caminhão e tudo. E então eu digo sempre que bom que eu não fui para lá. Se eu tivesse ido para lá, sei lá, poderia estar até melhor, né? Mas assim, eu conservei as coisas que ele fez, né? Tomei gosto pela coisa, e hoje eu estou aí, administrando, crescendo. Eu acho que eu cresci bastante sozinho, né? Então, estamos aí. Se eu vou para lá, eu abandono e é o que acontece hoje em Bahia, Mato Grosso e coisa, mandaram os filhos estudar nas capitais. Hoje os filhos não querem voltar, entende? Nem visitar os pais lá. Tem muita gente que me diz, para visitar para nós se encontrar com meu filho, eu tenho que ir para lá. Ele não vem para cá, porque aquela poeira, entende? Um é médico, o outro é não sei o quê, advogado e coisa, já não querem. Casaram lá, as mulheres lá da cidade grande, já não querem vir para o interior e tal. Então,
fugiu o gosto que ajudou ele. E hoje estão arrendando para outras empresas, né? Porque não tem sucessão familiar, não se adaptou ao patrimônio dos pais. Então nós temos filhos, temos netos, agora tem que fazer os netos, tomar gosto pela coisa, por isso a gente está montando horta, a Vaninha leva eles para pescar lá na barragem, entende? Cada um pegou um peixe, né? Levou todos, cada um teve a sorte de pegar um peixe lá na barragem. A avó se mata botando isca no anzol, né? Então começa a tomar gosto pela coisa, né? Vai lá recolher ovo no galinheiro, vai, entende? Essas coisas, assim, é muito importante, entende? Tá. Eu queria que vocês comentassem um pouco, então, qual que é a importância de preservar o passado, preservar a história, não deixar com que isso se apague, né, que as próximas gerações saibam, então, as origens da família e possam valorizar, então. A vantagem se fala. Olha, eu acho que todo mundo, quem produz, quem constrói uma estrutura, eu acho que gostaria que continuasse, né? Por exemplo, a gente hoje tem uma estrutura construída praticamente, está construindo, está investindo, está somando, e eu acho que não gostaria que a hora que faltar a nós a coisa vira ruína, ou cai por terra, ou venha outro, né? Eu acho que é falta de responsabilidade nossa de educar os filhos, tentar mostrar para eles o lado bom da coisa, entende? Isso é muito importante, eu acho. Ninguém gostaria de ver seu patrimônio se deteriorar após uma morte, no caso, a falta de um de nós. Conhecer a história de como o senhor iniciou, né, e criou essa empresa. Então vai ficar também esse registro aqui desse momento, né? E para a gente finalizar, a gente sempre pega então, exatamente por ficar gravado e poderá ser acessado no futuro pelos netos, futuros bisnetos, né? Se tem alguma mensagem final que vocês queiram deixar, talvez é algum aprendizado. Já foram vários ensinamentos aí, né? Mas uma mensagem final para a gente finalizar a nossa entrevista. Olha, o que eu queria dizer, uma mensagem final, que eu me sinto realizado, entende? O que eu fiz até hoje foi tudo graças ao trabalho, à vontade, que é, como eu falei, de sair escuro e chegar escuro em casa, então, e isso aí tudo e fica gravado aí para os filhos, netos, e aproveito que, como eu digo, se não puder evoluir, que talvez os governos atrapalham bastante e tal, não conseguir evoluir, mas pelo menos manter, entende? Já está bom, entende? É o que a gente trabalha hoje pensando na família, né? Então, sabendo que um dia nós vamos ter que partir e que os sucessores aí dão seguimento nas coisas aí, cuidam com carinho. Seria isso aí. A senhora quer falar alguma coisa? Bom, eu gostaria também de manifestar que eu acho muito importante, né? Que eu acho que a história a gente constrói em cima de exemplo, né? Em cima de ver os outros, conhecer e, como diz o Valdir, tomar gosto pelas coisas, né? Então, é uma mensagem que eu quero deixar, assim, que vale sempre a pena, né? Participar de comunidade, principalmente conhecer pessoas, eu acho, assim, conversar com as pessoas, né? Nunca tirar uma conclusão ou fazer um preconceito do que tu não conhece de verdade, né? Porque nunca a gente sabe como é que é a vida do outro e como é que o outro tá passando, né? Então, é isso que eu acho muito importante.
valorização das pessoas, né? E o bem-estar, o conhecer e também o trabalhar, né? Que eu acho que o trabalho é tudo, né? Então, com respeito com tanto a sociedade, a comunidade, as pessoas e ao meio ambiente, ao trabalho que cada um desenvolve, é super importante para a gente manter, né, a união dos povos, da família, né, e deixar esse exemplo como de vida que a gente teve, né, através de ações feitas aqui, né. É isso aí.